Então, ó, nossa última aula, o que eu tinha combinado era de montar um exercício para a gente fazer uma revisão geral. O que eu fiz aqui para caber na nossa aula e também para ser compatível com o que a gente consegue fazer com dados limitados. Eu criei uma DRE muito simplificada de uma empresa. Nós vamos fazer o cálculo do lucro real de uma empresa que estaria no lucro real anual, só que nós vamos fazer aqui janeiro, fevereiro e março apenas, tá? Então, a gente não chegou ainda no final do ano, mas eu criei lá uma DRE de janeiro, uma de janeiro acumulado até fevereiro e outra de janeiro acumulado até março. Coloquei uma série de informações adicionais para que a gente tenha dados para trabalhar com ajustes tanto permanentes como temporários. A nossa empresa tem o único diferido ou único saldo de temporárias do passado que ela vem carregando, é um saldo de prejuízo fiscal e base negativa. E também para não virar uma coisa infinita aqui, eu coloquei que a empresa paga a antecipação do imposto de renda e da contribuição social sempre pela estimativa, pela receita bruta. Então, a gente sabe que na hora de antecipar, quem está no lucro real pode pagar com base na receita bruta ou no balanço de redução ou suspensão. Aqui nós vamos fazer cada mês a empresa recolhendo a antecipação pela estimativa. E aí a ideia é que a gente faça a apuração, que a gente faça o controle das diferenças temporárias, então a parte B, para a gente poder contabilizar o diferido, e que a gente contabilize no razonete, tá? É bastante coisa. Por ser bastante coisa, eu já deixei pronto aqui. E a gente vai discutindo e, eventualmente, eu deixei alguma coisinha que a gente precisa ajustar, tá? Vocês me interrompam aí qualquer momento que vocês precisarem. Deixa eu colocar aqui no Excel os dados. Então, pera lá. De uma forma assim muito criativa, eu chamei a empresa de companhia A, tá? Então, vou primeiro apresentar os dados aqui para vocês. No final da aula, eu coloco o vídeo junto com esse arquivo lá, com as formulinhas, as resoluções, tá? Então, olha só. A gente tem aqui o que eu chamei para vocês de DRE. Então, o que tem de resultados nessa empresa? Tem receita de venda, tem o AVP sobre a receita de venda, então tem ajuste a valor presente sobre a receita de venda. Isso quer dizer que essa empresa vende a prazo e ela cobra juros embutido no valor da venda. Então, na contabilidade, ela tem que contabilizar a venda pelo valor líquido, o valor que seria o valor à vista. E essa diferença que ela embute no preço, a contabilidade manda ir reconhecendo como receita financeira. Do ponto de vista fiscal, eu tenho que tributar o valor total da nota, o valor da venda. Então, lembrem aí do ajuste do AVP. Eu tributo a receita cheia no momento que a venda acontece e depois, quando começa a aparecer a receita de juros na contabilidade, no momento em que essa receita vai sendo apropriada, aí eu não tributo essa receita, porque para fins fiscais, esse resultado é resultado de venda da mercadoria. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho separadamente esse valor receita da mercadoria é o valor da nota fiscal, e aí a contabilidade diminui desse valor o valor dos juros que vai ser lançado depois como receita financeira. E eu também tenho receita de serviços. Então, é uma empresa que tem atividade de revenda de mercadorias e prestação de serviços. Aí eu tive alguns abatimentos, devoluções de venda. Coloquei aqui tributo sobre a venda, que não vai ser o nosso objetivo aqui. Então, eu fiz um percentual aproximado aí para ICMS, ISS, PIS e COFINS, obviamente, ISS para os serviços, ICMS para a venda de mercadorias. Daí eu tenho o custo dos produtos vendidos, despesas com vendas, despesas administrativas, despesas e receitas financeiras. Tem aqui uma receita de equivalência patrimonial, chego no lucro operacional
eu tenho aqui um resultado na venda do imobilizado, então ganho de capital na venda do imobilizado e chego no lucro, no LAIR, lucro antes do IR. Estou passando rapidinho porque eu só estou apresentando as informações, já já nós vamos fazer os cálculos. O que precisa ficar bem claro para todo mundo? Ó, primeira coluna aqui, que essa eu vou pintar, depois eu tiro a cor dela, só para vocês irem vendo do que eu estou falando. Aqui é o resultado de janeiro. Aí, no mês seguinte, teve o resultado de fevereiro. Esse resultado que está aqui na segunda coluna, que eu estou pintando de verde, de fevereiro, são as receitas e despesas somente do mês de fevereiro. Só que quando eu olho para o lucro real, eu vou precisar olhar para o que está aqui em azul, que é janeiro mais fevereiro. Então, esse valor aqui que está em azul, nada mais é do que a soma das receitas de janeiro com as de fevereiro. A soma das despesas de janeiro com as de fevereiro. Vou para março, é a mesma coisa. Esse que eu chamei aqui de março, que eu também vou colocar de verde, é só o mês. Só que aí depois eu tenho que ter uma coluna, que é o acumulado. Essa coluna de azul aqui é o acumulado de janeiro, fevereiro e março. Então, olha lá, se eu somar 1.800.000 mais 1.350.000 de fevereiro, dá 350. Com mais 2.100.000 de março, dá 5.250. Tudo bem? Então, essa é a lógica. O mês sozinho, depois o mês acumulado. Aí o mês sozinho, depois o acumulado. E como eu disse para vocês, aqui nós vamos só até março. Sendo que esse processo que nós vamos fazer aqui, ele vai se repetir em abril, em maio, em julho, até chegar em dezembro. Só que aqui a gente vai fazer 3 meses, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? E também daí a coisa vai ficando repetitiva. Informações adicionais que eu tenho para a gente poder pensar em base de cálculo. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui no tamanho para vocês. Eita, acho que foi muito. Informações adicionais. Entre as despesas administrativas, a gente tem gratificação à diretoria, que foi paga em março, e provisões trabalhistas que foram contabilizadas em janeiro. Então, eu não consigo enxergar aqui na DRE o valor separado. Por isso que eu estou precisando dar essa informação adicional. Ah, Camila, como é que eu saberia isso na empresa que eu trabalho, na empresa que eu estou olhando? Porque você vai ter um razão contábil, você vai ter um balancete detalhado, você vai ter o relatório gerencial das contingências, você vai ter um monte de documentos que não tem como a gente ter aqui. Então, aqui eu estou dando essa informação pronta. Estou dizendo, olha, dentro das despesas administrativas tem gratificação em março e provisão trabalhista em janeiro. Se a provisão trabalhista foi contabilizada em janeiro, em fevereiro, ela ainda existe. No resultado acumulado de janeiro e fevereiro, ela permanece lá. No resultado acumulado de março, ela foi contabilizada em janeiro, mas, portanto, ela está dentro do ano inteiro, né? Entre as despesas de venda, eu também tenho gratificação do diretor de venda, só que ele recebeu referente a fevereiro. Ah, Camila, por que um você pôs em março e outro em fevereiro? Só para fazer bonitinho aqui na nossa vida, que cada mês tem uma coisa diferente. Então, faz de conta que o diretor administrativo bateu a meta lá, que dá a premiação dele em março, e o da venda bateu em fevereiro. Tá bom. Tivemos multa de trânsito no mês de março, multas de trânsito do pessoal de vendas. Tivemos a contabilização de provisão de garantia para venda, sobre as mercadorias que eu revendo, algumas vendas que eu fiz em março, ou esse é o mês que eu reviso a minha provisão para garantia, enfim, eu constituí a provisão. Lembrando que as provisões, tanto a trabalhista quanto a de garantia, são estimativas de perdas futuras e incertas, que eu lanço passivo contra despesa, e esta é uma despesa indedutível, né? Uma despesa que o fisco diz, não é comprovada, não podemos diminuir. Dentro do custo da mercadoria, esse aqui é o que dá um nozinho na cabeça. Lá dentro do CMV, que eu também não enxergaria separado, eu preciso do controle, tem a depreciação
de uma máquina que é objeto de leasing financeiro. Eu estou adquirindo uma máquina por intermédio de um contrato de arrendamento mercantil financeiro. Na contabilidade, eu contabilizei uma compra parcelada e, portanto, eu contabilizei um imobilizado. Esse imobilizado está depreciando. Só que aí vem o fisco e fala, escuta, você não comprou nada, você tem um contrato de aluguel, que é o leasing. Então, o fisco fala, eu vou aceitar o aluguel, mas eu não vou aceitar a depreciação da máquina, porque para mim esse imobilizado não existe. E aí, por isso que eu preciso te dar essa informação aqui do leasing. Também preciso te dar essa informação que eu vou pintar aqui de coloridinho. Que eu tenho juros sendo reconhecidos sobre o empréstimo desse leasing, que o fisco também não aceita. Porque para o fisco, ele queria que eu contabilizasse todo mês o quê? Despesa de aluguel. Despesa de aluguel da máquina, e essa despesa é dedutível, mas a contabilidade não quer, a contabilidade quer a essência. Então, a contabilidade contabilizou a dívida com o imobilizado, todo mês esse imobilizado deprecia, todo mês essa dívida cresce em juros. Então, na hora de fazer o ajuste, lembrem aí que a gente tem um ajuste de 3 perninhas para o arrendamento. Eu tenho que eliminar a despesa de depreciação desses bens, eu tenho que eliminar a despesa de juros desses bens e, em compensação, eu posso deduzir a despesa de aluguel que não existe na contabilidade. Então, eu vou precisar pegar isso da onde? Do contrato de leasing, e nas empresas que têm um departamento fiscal, o cara do fiscal vai ter que ter um controle dos contratos de leasing, onde ele separa o que é o contrato de aluguel, a despesa de aluguel. Tenho também a realização de uma parte daquelas despesas financeiras, daquelas receitas financeiras que eu vendi a prazo. Lembra que eu vendi a prazo e na contabilidade eu separei o que era receita financeira? Aquela receita financeira, na contabilidade, ela vai chegar no resultado mais para frente. Um pedacinho dela chegou aqui em fevereiro, um pedacinho dela chegou em março. Se o fisco não aceitou eu diminuir a minha base de cálculo por aquela redução da AVP, ele também não vai tributar quando virar receita financeira na contabilidade, porque ele já tributou essas receitas aqui, só que ele chamou de outro nome, ele chamou de receita de venda. Então, continuo somente dando as informações aqui. O que mais que eu tenho de informações? Que tá muito fácil ainda, né? Mentira, não tá não. O valor da contraprestação mensal do leasing, então o aluguel. A venda do imobilizado, que tem aqui no resultado, ó. Aqui eu tinha venda do imobilizado 30 mil. Ganho na venda do imobilizado 30 mil aqui. Essa venda, nós estamos no ano de X1. Tudo isso aqui está acontecendo no ano de X1, tá? E aí eu estou dando a informação para vocês de que esta venda do imobilizado só vai ser recebida no ano de X4. Por que eu estou fazendo isso? Para falar que essa é uma venda para receber no longo prazo, e se a empresa quiser, ela pode tributar isso somente lá na frente. E, obviamente, nós vamos querer. O que mais? Essa empresa está inscrita no PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, gastou em 15%? Não, gastou em X1, 15% é o percentual que eu posso aproveitar. Gastou em X1 18 mil reais com despesas de alimentação. Acho que eu queria fazer aqui de certo reais. Gastou 18 mil reais no ano de X1 com alimentação dos trabalhadores. Para que eu preciso dessa informação? Porque o PAT, desde que eu cumpra os requisitos legais, me permite diminuir o valor do imposto de renda devido, do imposto de renda a pagar, dentro dos limites que nós vamos fazer daqui a pouco. E acho que, por último, a empresa tem prejuízo fiscal e base negativa guardado de anos anteriores de 500 mil e 450 mil, respectivamente. Então, estou fazendo aqui um prejuízo diferente da base negativa,
justamente para lembrá-los que, embora muito parecidas, as bases de cálculo do IR e da CS não são iguais. Então, eu posso sim ter tido prejuízo de um tamanho e base negativa de outro tamanho em anos anteriores. Perguntas até aqui? Não? Tá bom. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos calcular as antecipações mensais de janeiro, fevereiro e março e vamos contabilizar. Nós vamos contabilizar o imposto de renda acumulado até março. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Se eu fosse fazer a contabilidade verdadeira dessa empresa, o que que eu teria que fazer? Numa ordem cronológica, pensa comigo na linha do tempo. Chegou em 31 de janeiro. Chegou em 31 de janeiro, eu sou optante pelo regime do lucro real anual. Primeiro mês fechou, eu tenho que calcular o lucro real do balanço de redução ou suspensão e contabilizar. Não interessa se eu vou recolher a estimativa pela receita bruta ou pelo balanço de redução ou suspensão. Meu modelo devido de imposto de renda é lucro real. Então, nesse momento, eu deveria contabilizar o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real de janeiro, incluindo diferido, imposto a pagar, tudo mais, contra a despesa. Isso aconteceu dia 31 de janeiro. Tá bom. Quando chegou no final de fevereiro, chegou a hora de eu pagar a antecipação referente ao primeiro mês. Aí eu vou lá, faço a apuração. Eu falei aqui que a nossa empresa apura sempre pela estimativa, pela receita bruta. Por quê? Porque ela quer. Ela pode pagar pela receita bruta ou pelo balanço de redução e suspensão. Muitas empresas que não têm o problema do caixa ou que já perceberam que para elas a receita bruta sai mais barata, nem fazem o cálculo completão do lucro real tal para fins de pagamento. Aí, quando chegou, então, no final de fevereiro, ela vai pagar referente a janeiro. Chegou no último dia de fevereiro, o que que aconteceu? O resultado da empresa acumulado até fevereiro, eu precisaria calcular o lucro real até ali, contabilizar. Não importa que eu vou recolher pela estimativa. A minha despesa é pelo lucro real, todo mês. Aí, chegou no dia 20 e poucos de março, paga fevereiro. Chegou dia 31 de março, contabiliza o acumulado até março pelo balanço de redução ou suspensão. Chegou no final de abril, paga a antecipação. E assim sucessivamente. Então, todo mês, uma empresa que está no lucro real anual vai contabilizar o imposto devido pelo lucro real acumulado até ali. E no mês seguinte, ela vai fazer o pagamento da antecipação do jeito que ela escolher. Contabilmente, a antecipação é uma movimentação do ativo. Sai dinheiro, entra IR antecipado no ativo. Sai dinheiro, entra contribuição social antecipada no ativo. Já o imposto de renda e a contribuição social, eles vão gerar passivo contra a despesa e depois os diferidos contra a despesa. Tudo bem? Aqui, para fins pedagógicos, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular tudo. Vou calcular as 3 antecipações referentes a janeiro, fevereiro e março. Vou calcular o lucro real de janeiro, o acumulado até fevereiro e o acumulado até março. Mas na hora de contabilizar, eu vou contabilizar só março, tá? Para não tumultuar demais, para não ficar muito razonete tendo que estornar o do mês passado e não confundir mais vocês do que ajudar. Então, vamos lá. Vou começar pelo cálculo da estimativa. O que é o cálculo da estimativa? É a forma de antecipar o recolhimento que é calculada parecida com a do lucro presumido. Lembram disso? Então, eu pego as receitas, aplico a margem de lucro presumida sobre a receita de cada mês, somo as outras receitas e daí aplico a alíquota. Então, olha lá. Deixa eu aumentar um tiquinho aqui, que eu acho que ainda
cabe aqui dentro. Tá. Estimativa, só explicando aqui as minhas colunas. As primeiras 3 colunas, janeiro, fevereiro e março, de IR. As outras próximas 3 colunas, janeiro, fevereiro e março, da contribuição social. Se vocês olharem aqui, ó, vou pegar um dado especificamente. Receita de venda de março. Receita de venda de março para estimativa é só o resultado do próprio mês, não é acumulado. Então, eu vou voltar lá nos meus dados, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Opa. Olha lá o que tem em março. A minha receita do mês de março é só 2.100. A acumulada de janeiro a março é 5 milhões e pouco. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que aqui está só a do mês. Porque para fins de receita bruta, eu calculo a estimativa só com as receitas de cada mês. Então, peguei a receita de venda de janeiro, de fevereiro e de março, peguei as deduções de venda. O que tem na dedução de venda aqui? Eu estou diminuindo dessa receita as devoluções, abatimentos e cancelamentos, porque a lei me autoriza. Aquilo que foi devolvido, que foi cancelado, foi uma venda que não se realizou. Então, não faz sentido eu tributar. Eu emiti uma nota de saída, depois emiti uma nota de entrada pela devolução. Amanhã essa mercadoria vai ser vendida de novo. Aí, quando essa mercadoria for vendida de novo, é que ela tem que ser tributada na receita verdadeira. Então, aí, como eu estou falando de venda, para o imposto de renda, olha aqui na fórmula, a venda é tributada em 8%, venda de mercadoria. Então, apliquei, peraí que eu fiz alguma caquinha aqui. Apliquei 8% sobre essa receita menos as deduções. Esse é um pedaço da base de cálculo. Depois, eu peguei a receita de serviços. Só a do mês também. E aí, apliquei 32%. Por que eu fiz separado? Porque eu tenho que separar. Se eu tenho receitas diversificadas, eu tenho que aplicar sobre cada tipo o percentual devido. Então, as receitas de venda de produtos e mercadorias, em geral, eu aplico 8%. E no caso das receitas de serviço, 32%. Estou, por enquanto, só no IR. Então, beleza, apliquei aqui 32% sobre o que eu vendi de serviços nesse período. Somo a essas receitas, que são as minhas receitas da operação, do meu objeto social, as outras receitas que eu tive. Vou voltar lá. Que outras receitas que a gente teve? Ó, vamos olhar lá na nossa DRE. A gente tinha receita de venda, receita de serviço, tive os abatimentos lá, as devoluções, e o resto é tudo despesa. Lá embaixo eu tenho receita financeira, receita de equivalência e aquele ganho na venda do imobilizado. O ganho na venda do imobilizado eu posso tributar só na realização. A receita de equivalência não é tributada, mas a receita financeira é. Então, eu vou lá na minha estimativa e ofereço a tributação à receita financeira. Dentro desta receita financeira, tem ajuste a valor presente, tem a realização do ajuste a valor presente, que está diminuindo a receita de vendas lá no resultado, olha só. Esse ajuste a valor presente que diminuía a receita, depois ele volta como receita financeira. Eu estou tributando a linha de cima, que é o valor bruto, o valor emitido da nota fiscal. Então, quando eu tiver a receita financeira disso, eu não vou tributar de novo. E é por isso que eu estou excluindo da receita financeira a parcela que é receita de AVP. Se eu tiver um balancete, que eu tenho uma linha para receita financeira de outras coisas,
e outra linha para receita financeira AVP, eu posso pegar só a linha receita financeira de outras coisas e tributar. No meu dado aqui do exercício não é assim, eu tenho a receita financeira total, que tem realização de AVP lá dentro, então eu tenho que eliminar essa receita de AVP lá de dentro. E aí eu chego na base de cálculo da estimativa. O que é a base de cálculo da estimativa aqui? É o 8% das receitas de venda, mais o 32% das receitas de serviço, mais as receitas financeiras que têm que ser tributadas. Essa é a base de cálculo de cada mês. Sobre esta base de cálculo, eu vou aplicar as alíquotas. 15% do imposto de renda, mais o adicional de 10% sobre o que passar de 20 mil. Então, se eu pegar 214.240, tira 20 mil. Lembra daquela história do adicional? O adicional é calculado sobre o que passar de 240 mil no ano. Aqui nós temos um mês só de resultado. Então, eu tenho que pegar o proporcional de 1/12. É 20 mil para cada mês. O resultado que eu estou tributando na estimativa é de um mês só. Então, eu vou pagar o 10% sobre o que passar de 20 mil. E aí, no primeiro mês, eu teria que pagar 51 e pouquinho de IR. No segundo mês, 42. No terceiro mês, 61. O adicional da estimativa do mês de fevereiro também é sobre o que passar de 20 mil. Por quê? Porque todo esse resultado aqui é de um mês só, apesar de eu estar em fevereiro. Em março, a mesma coisa. Todas essas receitas aqui são de um mês só, apesar de eu estar no mês de março. Então, esses valores são os valores que eu vou antecipar, que eu vou desembolsar no mês de janeiro, referente ao mês de janeiro, fevereiro e março. Esse 51 mil aqui eu vou pagar em fevereiro, referente a janeiro. Esse 42 eu vou pagar em março, referente a fevereiro. E esse 61 eu vou pagar em abril, referente a março. A mesma lógica se aplica à contribuição social, só que a contribuição social, primeiro que a alíquota dela é 9%. Depois que tem uma diferença para a base de cálculo dela, que é a margem de lucro considerada para contribuição social sobre as receitas de venda não é de 8% como do IR, é de 12%. Então, eu vou aplicar sobre aquelas mesmas receitas, descontando as devoluções, cancelamentos, 12%. Sobre as receitas de serviço, vou aplicar 32% da mesma forma. E vou somar as outras receitas tributáveis, que no caso do nosso exercício aqui, só teria a receita financeira, sem tributar a receita que é decorrente do AVP, porque esse é tratamento contábil diferente do fiscal. Chego na base de cálculo e aplico 9%. Perguntas aqui. Eu não sei se você já até comentou isso. Eu poderia escolher fazer como uma apuração de lucro presumido em alguns meses e fazer fechamento em outros meses? É opcional. É opcional. Ou uma vez escolhido, tem que seguir até o final do ano? Não, cada mês pode mudar. Então, assim, uma vez, o que você não pode é sair do lucro real anual e falar, agora eu quero ir para o trimestral. Mas dentro do anual, a forma de antecipar, ela pode ser a cada mês, ou por estimativa, ou por balanço de redução ou suspensão. O que tem aqui, IRCS de mão dada. Então, se você vai fazer por estimativa o IR, a CS também é por estimativa. Se você vai fazer por balanço de redução ou suspensão, o IR, a CS também. Então, você conta esses dois como um bloco. Para eu tomar a decisão, eu teria que pegar o IR, somar com a CS e falar, quero pagar por estimativa. Então, esses dois eu vou comparar com o do lucro real. Tá? Mas dentro do ano posso mudar livremente. Legal. Até porque em algum momento a sua despesa, aqui você só apura a receita, né? Em algum momento você para
de apurar. Você Pensa para de assim, ter ó. ganho, né? Se você tiver muita despesa. Não entendi sua dúvida. Você Vamos lá. começa a antecipar todos os meses com base nas receitas, mas não necessariamente você vai ter lucro fiscal esse ano. Você pode ter um prejuízo fiscal. Pode, E aí aqui você você vai não consegue enxergar. sobrar isso. Aqui Isso. você recolhe independente de lucro ou não. Aham. Então, assim, o que tem aqui na prática é muito mais fácil fazer este Entendi. cálculo do que o do lucro real. Embora, para fins de contabilização do passivo contra a despesa, todo mês você tem que fazer o lucro real. Só que se você não vai usar ele para antecipar, o que acontece é que daí às vezes a pessoa fala, mas tem um ajuste da equivalência que eu não fiz ainda, tem um não sei que lá do arrendamento que eu vou deixar para ver em dezembro. Principalmente se a contabilidade não é usada assim para nada tão relevante ao longo do ano, tem coisa que a pessoa deixa para fazer o refinamento do lucro real para dezembro. Aí vai pagando por estimativa porque é mais fácil, e aí você não pode recolher errado, né? Mesmo esses dias alguém me perguntou assim: mas de qualquer maneira, se eu estou no lucro real anual, o recolhimento definitivo só não acontece quando fechar de janeiro a dezembro? Sim, mas se você deixar de pagar algo que você tinha que pagar em março, por exemplo, mesmo que você vá apurar definitivo em dezembro, aquele pedaço que você pagou a menos no mês de março, até dezembro tem multa e juros. Então, eu não paguei a antecipação, mas quando chegou em dezembro, eu paguei certinho. Problema seu, você tinha que ter pago a antecipação. Aquele período que você deixou de recolher a antecipação, você vai pagar multa e juros. O Porque fisco você consegue identificar se, por exemplo, em consegue, março a minha antecipação foi um pouco menor do que devia e eu consegue. ajustei lá no final do ano. Consegue, obviamente, dependendo do que... Porque pensa o seguinte, você vai mandar o seu SPED, a escrituração fiscal. Quando você manda as declarações, as informações acessórias para o fisco, você manda a tua escrituração contábil. Uhum. Então, você está informando as receitas e despesas de cada mês. Se você informou as suas receitas e despesas, o fisco tem como saber que você tinha que ter recolhido. O fisco tem como saber que eu esqueci ou que eu não ajustei o ajuste do AVP do não sei o quê? As coisas que tem subconta exigida pela legislação fiscal, ele vai conseguir fazer cruzamento. As coisas que não tem, é difícil. Só se realmente vier fazer uma fiscalização, te solicitar um documento. Agora, eu não recolhi, aí é certeza que dá para ver, né? Assim, a validação do detalhe da sua base de cálculo pode até ser que só numa fiscalização específica. Agora, aquilo que está informado na sua escrituração contábil, você manda a escrituração diária, né? Você manda a escrituração como você faz na contabilidade. Então, se não recolheu, tem sim como ele saber que está em atraso. Entendi. Tá? E aí, eu vou fazer aqui, já vou pintar lá no razonete, mesmo que a gente saiba que do ponto de vista cronológico, eu tenho que fazer janeiro, contabilizo, aí em fevereiro eu pago, depois em março eu pago. Mas aqui eu vou fazer para a gente ir usando uma lógica. Então, já deixei também os razonetes prontos. Aqui, esse primeiro bloco de razonetes, essas primeiras 4 colunas são os razonetes do ativo, depois os do passivo, depois os do resultado. A antecipação que a gente acabou de calcular, como é que eu contabilizo ela? Isso é caixa, quando eu pago. Quando eu pago, eu tiro o dinheiro do banco e coloco no ativo antecipação. Esse ativo é um direito. Por quê? Porque eu paguei, amanhã ou depois eu vou compensar. Isso eu vou fazer com o IR de janeiro, de fevereiro e de março, que foram pagos em fevereiro, março, abril. Então, esse 51 eu lancei em fevereiro, esse 42 eu lancei em março, esse 61 eu lancei em abril. A mesma coisa eu fiz para a contribuição social, olha lá. Sai dinheiro do banco em fevereiro, em março e em abril. Sai e entra um direito, antecipação de fevereiro, ou referente a janeiro, fevereiro e março.
eu inventei aqui, tá? Esse meu SI é sempre saldo inicial. Eu inventei que o meu banco tinha um saldo, só para não dar valor negativo aqui no banco. Então, faz de conta que tinha dinheiro e eu fui pagando. Toda aquela trabalheira foi só para eu ir lá e emitir a DARF, o DARF, com esses valores em cada mês, recolher e cumprir minha obrigação acessória. Nem comecei ainda a fazer o lucro real. Vamos lá no lucro real. Eu criei aqui duas abinhas, parte A e parte B. A parte A é onde a gente faz a apuração do ano. A parte B é onde eu mantenho o controle das temporárias. Alguém vai fazer exatamente o mesmo modelo que eu? Não. Eu tentei criar aqui uma maneira que ficasse minimamente lógica para a gente trabalhar. Cada empresa, cada sistema, cada programa vai ter um modelo parecido com esse, mas adaptado aí a quem criou, né? O desenvolvedor do sistema. Então, o que eu fiz aqui? Ó, minha lógica primeiro, depois a gente olha os ajustes. Comecei do lucro, fiz aqui as primeiras colunas para IR, depois para CS. Como eu disse para vocês, aqui é o resultado acumulado. Então, é o lucro de janeiro. Quando eu chego aqui na segunda coluna, é o lucro de janeiro mais fevereiro. Quando eu chego na terceira coluna, é o lucro de janeiro mais fevereiro mais março. Aqui é o acumulado. Aí eu fiz um bloquinho de ajustes que eu chamei de permanentes, que esses não vão precisar de diferido. Depois um bloquinho de ajustes temporários. E aí eu chegarei na base de cálculo antes de compensar prejuízo fiscal e base negativa. Como é que eu chego nessa base de cálculo antes da compensação? Eu somo o lucro, mais ou menos os ajustes permanentes, mais ou menos os ajustes temporários. Cheguei na base de cálculo. Como eu tenho prejuízo fiscal e base negativa, eu compenso, todo mês deu base positiva aqui, compenso o que dá, e aí chego na base de cálculo depois da compensação. Quando eu cheguei na base de cálculo depois da compensação, eu estou pronta para calcular o imposto e a contribuição. Aí eu contabilizo o IR, calculo o IR, alíquota básica de 15% mais o adicional. Só um detalhe aqui no adicional. Aqui, como nós estamos olhando para a base acumulada, no mês de janeiro, o adicional é sobre o que passar de 20 mil. No mês de fevereiro, é sobre o que passar de 40, porque daí eu estou usando o resultado acumulado de 2 meses. No mês de março, é sobre o que passar de 60, porque aí eu estou usando o resultado acumulado de 3 meses. E na contribuição social, a mesma coisa, só que lá não tem esse negócio de adicional. Então, eu pego a base de cálculo e aplico 9%. No caso do IR, ainda tem a história do PAT, que é o incentivo fiscal que diminui o valor total a recolher. Aí, na hora de pagar, eu vou pagar o que é devido a 15, mais o que é devido a 10, menos o que eu posso diminuir de PAT. E este valor aqui, esse valor que está na linha 31 e 32, é o que efetivamente vai precisar ser pago. É o total do meu passivo. Tudo bem? Ó o trampo, né? Pensa que aqui eu coloquei meia dúzia de ajustes, estamos fazendo só janeiro, fevereiro e março, e não estamos olhando para controle nenhum, estou empurrando goela abaixo que o valor é aquele, está certo. E já é muito trabalho, né? Na vida real, então, isso aqui é para todo mundo valorizar o trabalho dos contadores que fazem área fiscal ou do pessoal da área fiscal também, que mesmo sem ser contador, né? Então, vamos lá. Partir do lucro. Fala, Samuel. Não, eu só ia perguntar, o valor ali embaixo é isso mesmo? Então ele fica muito pior quando você fecha o balancete do que se você fizesse a estimativa do presumido? No Como você tinha meu feito? exemplo aqui, sim. Por quê? Tá. Porque o meu lucro foi melhor do que aquela margem que o fisco aplica. Entendi. Entendeu? Então, eu posso afirmar que é melhor estimativa ou balanço de redução ou suspensão? Não. Outra coisa. Vamos pensar o seguinte. Aqui, o que eu teria que comparar? Vamos fazer um comparativo antes da gente olhar aqui a base. Considerando que esses valores que eu calculei aqui estão corretos.
Quando chegou o mês de janeiro, presta bem atenção nisso que eu vou explicar, que isso aqui muita gente não sabe fazer. Pela estimativa, eu teria que pagar 51,25. Então, pela estimativa de janeiro, somando IR com CS, eu teria que pagar 77. Pelo lucro real, balanço de redução ou suspensão, eu teria que pagar o 115 mais o 43. Aí eu falo, quero pagar 159 ou quero pagar 77? Pô, quero pagar 77. Então, tá bom, eu falo que eu fiz a opção por estimativa. Quando chega no mês de fevereiro, você concorda que esse 201 é acumulado janeiro e fevereiro? Então, no mês de fevereiro, eu vou dizer, eu tenho que pagar 201 mais 75, só que no mês passado eu já paguei 77. Então, na hora de eu escolher qual eu vou pagar, eu vou comparar 199, que é o que eu deveria pagar pelo lucro real, menos tudo que eu já paguei até aqui, tanto faz por qual tipo de pagamento, mas eu já paguei. Então, eu vou comparar 199 com... Aí, a estimativa eu não desconto nada, porque a estimativa, ela não está acumulada. Com 62. De novo, saiu muito mais barato a estimativa. Eu vou falar, não, vou pagar pela estimativa. Beleza. Quando chegar no mês 3, a mesma lógica. Ah, eu vou pagar 388 mais 146, mas aí eu vou dizer, eu já paguei os 77 do primeiro mês, e no mês 2 eu paguei 62. Então, eu já paguei 100 e pouco. Na hora de comparar, eu vou comparar 395 ou o 61 com o 29. E, de novo, valeu a pena pagar por estimativa. Mas o que eu quero que fique claro para vocês aqui? Na hora de fazer a escolha, eu não posso comparar laranja com banana. A estimativa é só do mês. O balanço de redução ou suspensão está acumulado. Então, antes de eu comparar, eu tenho que descontar tudo que eu já paguei nos meses anteriores daquele ano, independentemente de qual foi a modalidade que eu escolhi pagar. Mas tudo que foi recolhido pode ser descontado dali, tá? Professora. Pode falar. Então, teoricamente, se a lucratividade for menor do que o lucro presumido, a estimativa, é melhor pagar pelo cálculo correto, já pelo lucro real. Isso. E se ela for, e o inverso é verdadeiro também. Se ela for maior que a estimativa, paga pela estimativa. Isso. É isso? Isso se a gente estiver olhando única e exclusivamente para o efeito caixa. Por que eu digo isso? Porque eu já cansei de ouvir de cliente o seguinte, mas quem diz que eu quero pagar menos? Tipo assim, tá me sobrando dinheiro, tô precisando gastar esse dinheiro agora. Ou, não, eu quero... Aqui não é o caso disso, mas, por exemplo, você faz lá um estudo e você fala, a melhor coisa do mundo é você ir para o presumido. Aí o cara fala, mas eu tenho um monte de prejuízo fiscal e base negativa, que eu quero compensar. Então, mesmo que o presumido seja mais barato, eu quero ir para o lucro real para eu poder usar o prejuízo. Ou o cara fala assim, não, eu não estou querendo distribuir dividendo para os minoritários, não estou querendo que sobre muito dinheiro aqui, preciso gastar um pouco desse dinheiro. E aí, então, o que eu quero dizer com isso? Se eu estiver olhando para o efeito caixa, que a maioria das pessoas vai estar, fiz a opção do lucro real regime anual, eu vou sempre fazer um cálculo e consigo chegar a essa conclusão pensando o seguinte, se a minha margem de lucro verdadeira, com os ajustes de adição e exclusão, for melhor do que a do presumido, eu já pago direto pelo balanço de redução ou suspensão.
Agora, se a do presumido for uma margem menor do que aquela que eu realmente pratico, aí é melhor eu ir pagando pelo presumido, que eu ganho esses meses com o dinheiro no meu bolso e não no bolso do fisco. De qualquer maneira, quando eu fechar dezembro, eu vou ter que apurar o lucro real anual e vou ter que pagar. Mas, ao longo do prazo da antecipação, ao longo do ano, sim, eu posso me beneficiar disso. A alternativa de escolher a cada mês qual que é o método de cálculo, ele permite uma administração melhor dessa... Permite, exatamente. Só que ele dá muito trabalho. Então, assim, normalmente, quem vai fazer lucro real anual é ou quem não tem muito ajuste, tá? Ou a empresa que tem um tamanho, um porte, que ela tem equipe para ficar, ela tem lá um departamento fiscal para cuidar dos tributos diretos. Aí tudo bem, aí justifica. Que aí às vezes a diferença é muito grande, o valor vale a pena. Se não, é muito trabalho, né? E aí tem gente que acaba desistindo por isso, porque o custo de operar isso acaba sendo muito alto. Aí vamos lá, então, na nossa base de cálculo. Vou mostrar os ajustes aqui que eu trouxe. Então, ajustes permanentes, o que que a gente tem? Equivalência patrimonial é uma exclusão, porque lá na nossa DRE eu tinha uma receita, e aí podem ver que a exclusão só apareceu no mês de março. Por quê? Porque lá nos dados eu só tenho receita de equivalência patrimonial no mês de março. Tá? Então, antes disso, não tinha nada contabilizado, eu não podia excluir. A gratificação, tanto a de diretores quanto a do pessoal lá da venda, tanto do administrativo quanto de venda. No mês de fevereiro teve de um deles, no mês de março teve o outro. Então, como eu estou olhando para o resultado acumulado, no mês de março tem os 12 mil que já tinha em fevereiro e mais 6 mil que era a gratificação de quem recebeu em março. Então, contabilizei aqui ajustei aqui uma adição permanente. E a multa? Se vocês olharem para a contribuição social, não tem a multa, porque não tem previsão legal para adicionar multa na base da contribuição social. Única e exclusivamente por isso. Os outros ajustes todos que eu fiz aqui são iguais no IR e na CS. Ajustes temporários que a gente tinha lá. O AVP, e aí eu vou marcar aqui as duas linhas, ó. Então, todo o ajuste a valor presente da receita está sendo adicionado. Porque lá na DRE, esses valores estão diminuindo a minha contabilidade. Eles estão diminuindo o meu lucro. Se eles estão diminuindo o meu lucro, não estou tributando. Então, eu preciso ir lá e adicionar. Ao adicionar esses AVP, estou anulando o efeito dele. Pode ver lá que eu vou adicionar 90 mil, depois em fevereiro eu vou adicionar o 148, que é o acumulado, e assim também em março. Olha lá, o 90 mil, o 148 e mais o 250, que é o acumulado até março. Em compensação, a receita financeira, que é a realização do AVP, eu também não vou tributar. Eu vou fazer uma exclusão, porque eu já estou tributando aqui em cima, então quando ela aparecer de novo na contabilidade, eu excluo. Aí eu adicionei as provisões, trabalhista e para garantia. Apareceu a provisão trabalhista em janeiro, em fevereiro ela ainda existe, em março ela ainda existe. Como eu não contabilizei mais nenhuma provisão nova, eu carreguei o 17 os 3 meses. A provisão para garantia só foi contabilizada em março, então ela só aparece como adição no mês de março. Aí eu tenho a exclusão do ganho de capital na venda do imobilizado, desde quando ele aconteceu, que foi em janeiro. Depois eu tenho o bloquinho dos 3 ajustes do leasing, presta bem atenção aqui. Ajuste do leasing, vamos olhar só o mês de janeiro primeiro. Ajuste do leasing é adiciona a depreciação, adiciona os juros. Porque essas duas despesas o fisco não reconhece.
Em troca disso, ele deixa você considerar uma despesa de aluguel. E aí, então, a gente exclui o aluguel, que na contabilidade não existe como despesa. Então, eu elimino o que veio na minha DRE do leasing, que é a depreciação e os juros, e excluo o aluguel que não veio e que o fisco aceita. Esses ajustes aqui, que eu vou pintar de verde, são ajustes que vão me gerar um passivo diferido. Por quê? O ganho na venda do imobilizado, eu excluo hoje para adicionar depois. Então, estou devendo o imposto sobre isso. O leasing, esse bloquinho junto, eu estou excluindo hoje a contraprestação do leasing líquida dos efeitos da depreciação e dos juros, e no futuro, esse bem vai continuar depreciando e tal, e aí eu não vou poder mais aproveitar essa depreciação, porque eu já aproveitei via despesa de aluguel. Os outros ajustes, o do AVP e da provisão, são ajustes de adição temporária. Beleza. Aí eu chego na base de cálculo, compenso. Lembra da base da compensação? A compensação do prejuízo fiscal e da base negativa, ela está limitada a 30% da base de cálculo que você gerou nesse ano. Então, aqui no mês de janeiro, eu poderia compensar 206.370, que é 30% desses 687. Eu tenho 206? Tenho, porque o exercício me disse que eu tinha 500 mil de saldo. Então, posso compensar esses 30%. No mês de fevereiro, minha base cresceu, eu poderia compensar 30% dela, que dá 357. Tenho ainda, beleza. Quando chegar aqui no mês de março, se eu fizer 30% disso aqui, extrapola os meus 500 mil de prejuízo fiscal. Então, eu não tenho 626 para compensar. Quanto eu vou compensar? Eu vou compensar o limite do que eu tenho, que é 500 mil. E aí, vou zerar o saldo que eu tinha de prejuízo fiscal para compensar. Chego na base de cálculo, que é a base sujeita à tributação. Calculo 15% e mais 10% sobre o que passar de 20, de 40 e de 60 mil, respectivamente, aí em janeiro, fevereiro e março. Teria acabado aqui se não tivesse a história do PAT. O PAT funciona assim. Eu posso deduzir 15% da despesa que eu efetivamente tive. Então, se eu pegar, o exercício me falou que eu tive 18 mil de gastos com alimentação. Se eu fizer 15% disso, foi 2.700. Eu posso deduzir 2.700 desde que ele seja menor do que 4% do imposto de renda devido a 15%. Então, eu sempre vou ter que fazer essa continha. Quanto que é 4% do imposto de renda devido a 15%? Ah, é 2.889. Então, eu poderia deduzir pelo limite, eu poderia chegar até esse 2.889, depois 5.007, depois 9.500 e pouco. Acontece que 15% do que eu efetivamente gastei só dá 2.700. Então, só vou aproveitar 2.700. Repetindo, a regra é 15% do que eu efetivamente gastei, desde que isso caiba dentro de 4% do imposto de renda devido a 15%. Por que que eu só olho para o imposto de renda devido a 15%? Porque a legislação não permite qualquer tipo de incentivo fiscal sobre o adicional. Tá? Então, eu só vou poder aproveitar aqui os 2.700. E aí eu chego no valor do meu IR devido. Contribuição social, a mesminha lógica, mesmos valores, tudo. Deixa eu apagar aqui a bagunça. Exceto pela multa. E calculo 9%. Esse valor aqui é o valor acumulado. Janeiro, depois janeiro, fevereiro, depois janeiro, fevereiro e março. Perguntas aqui, gente.
Eu sei que é um montão de informação, né? Mas o importante aqui é que vocês compreendam essa lógica de sair do contábil, de uma série de outras informações que às vezes a gente não consegue obter só pelo contábil, e ir compondo uma base de cálculo que tem ajustes permanentes, ajustes temporários. E aí eu chego no valor devido. Posso perguntar, me perdi aqui no PAT. Claro. Se em janeiro ele gastou 18 mil, ele pode limitar 2.700, em fevereiro mais 18 mil, são 36. Ah, mas eu falei Seria? 18 mensal, para mim que era 18 total. Ah, é 18 total? Mas daí ele gastou tudo em janeiro? Então, na verdade, a professora Camila aqui deu uma informação meio atravessada, né? Vamos considerar aqui que a empresa gastou 18 mil em janeiro, referente à alimentação do trabalhador. Aí tudo bem, senão vamos dizer que todo mês ele está gastando, o que seria mais normal, né? Todo mês gastar um pouco, aí eu tenho que ir somando. Isso, exatamente. Não, tá certo. E até, por exemplo, eu poderia falar, mas ele pagou tudo em janeiro. Mas se ele pagou tudo em janeiro, mas é referente ao ano todo, a despesa tem que ser apropriada mês a mês, né? Então, tá certo, o seu raciocínio tá certo. Aí eu fiz aqui um controlezinho de temporárias, tá? Um controle inventado pela Camila, mais simples do que normalmente a gente vai encontrar nos sistemas aí. Então, olha só, eu fiz um controle que eu separei adições e exclusões temporárias, que é para depois eu poder contabilizar total de ativo e passivo diferido. As primeiras colunas aqui, as primeiras 3 colunas, são o valor de base. O que é isso? Isso é comum de vocês encontrarem nos controles das pessoas aí, tá? Então, o valor de base é o valor do ajuste, é o valor da adição, é o valor da exclusão, é o valor do prejuízo. Aí, se eu multiplicar isso por 25%, vai ter o efeito fiscal. O efeito fiscal é os 25%, que é a alíquota do IR 15 mais 10, ou o efeito da contribuição social, que é 9%. Existem pessoas que vão contabilizar direto 34%, que é o 25% do IR mais o 9% da CS. Eu não acho muito bom, embora às vezes a gente vá chegar no mesmo lugar, porque pode ter uma coisa diferente do IR e da CS e tal, então não custa nada você botar numa planilha ou num sistema cada tributo separadamente, certo? Então, só para vocês olharem aí. Se eu pegar o 500 mil do prejuízo fiscal e multiplicar por 25%, dá 125 mil. Se eu pegar o 450 mil, deixa eu apagar aqui os coloridos. Se eu pegar o 500 mil que eu tinha de saldo de prejuízo fiscal e multiplicar por 25%, vai me dar um diferido de 125 mil. Na CS não tem nada. Por quê? Porque é prejuízo fiscal, é só do IR. Na contribuição social, eu tinha 450 mil. No IR, não tem nada. Na contribuição social, tem 9% disso, que é 40.500. Eu só tenho esses valores aqui de saldos iniciais. Então, pode ver que aqui para baixo está tudo zero. Aqui para baixo, ó, tá tudo zero no saldo inicial. Isso aqui é quanto eu tinha no que a gente chama de parte B, que são os valores acumulados de ajustes temporários de IR e de CS. Lá no razonete, eu já coloquei isso aqui de partida, ó. Eu tinha 125 mil, que é saldo inicial do IR, e eu tinha 40.500, que é saldo inicial da CS. Por que saldo inicial? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não fiz contrapartida, né? Eu já estou começando do ano de X1. Tudo bem? Vou voltar lá na parte B. Pode falar. Quando você apura o imposto de renda, que é a base do imposto de prejuízo fiscal, você aplica 25 direto? Não tem aquela regra dos 15 mais 10? Não tem. Tá bom. Por quê? Porque como o 10% não é sobre cada parcela,
Se eu aplicasse o 15 mais 10 em cada parcela, você concorda que eu ia multiplicar isso muitas vezes? Porque se eu fizesse o adicional considerando o prejuízo fiscal, depois o adicional considerando a provisão, depois o adicional, eu ia deixar esse 20 mil de fora muitas vezes. Então, considerando que a empresa também tem uma parte que é permanente, a gente deixa para fazer o adicional sobre ela. Tá bom. E aí considera que no que é temporário é o efeito total, porque a maior parte das coisas vai pagar o 15 e o 10. Só um pequeno pedaço que a gente deixa lá para o permanente é que não paga os 10%, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe os ajustes. Ajustes da receita. Trouxe dentro de uma coluna que eu chamei de movimentação. Ajustes da receita e os ajustes de provisão. Esses valores aqui são exatamente os valores que eu ajustei. Aqui, gente, eu fiz só março, tá? Para vocês não enlouquecerem. Aqui tá março. Mas eu teria que ter feito a movimentação para janeiro, aí chega no saldo em janeiro. Aí a movimentação de fevereiro chega no saldo em fevereiro. A movimentação de março chega em março. Aqui eu estou fazendo um mês só para vocês verem como é. Fiz até março. E aí, então, ó, o prejuízo fiscal eu compensei todo em março. Ele está movimentando negativo, porque eu estou usando, estou consumindo. E aí ele virou zero. A base negativa eu compensei toda, virou zero. E as adições e exclusões, como eu não tinha saldo nenhum do passado, elas permanecem na base agora. Se eu aplicar 25% sobre esses ajustes, eu vou ter a movimentação. Essa movimentação, gente, é o que vai estar gerando despesa ou receita. E o saldo final, esse número aqui tem que bater o ativo fiscal diferido. O que sobrou no saldo das temporárias do ativo tem que bater vezes 25% com o ativo fiscal diferido. Então, eu saí de um ativo fiscal diferido de 125, fiz um monte de adições e compensações, taraná, e cheguei num saldo de ativo fiscal diferido. A mesma coisa da contribuição social. Eu tenho empresa que vai lançar uma por uma, no débito e crédito. Tem empresa que vai lançar em bloco. Eu lancei aqui em bloco, para vocês conseguirem enxergar lá no razonete, para não ficar um razonete gigante, mas não tem nenhuma exigência, desde que eu chegue no mesmo lugar. A mesma coisa eu fiz aqui para o bloquinho das exclusões. Então, tem a venda do imobilizado e depois tem os ajustes do leasing. O que a gente chama de base é o valor do ajuste que está na base de cálculo. E aí, depois, isso aqui vezes 25%, cada um vezes 25%, e no caso da CS, cada um vezes 9%. Depois que eu fiz isso, que eu fiz a parte A, que eu fiz a memória de cálculo, que eu fiz a parte B, que é o controle das temporárias, eu consigo ir para a contabilidade. Aí eu posso contabilizar, que é o que nós vamos fazer agora. Então, olha só, vou pintando aqui o que a gente for fazendo. Vou fazer primeiro do IR, tá? Imposto de renda. Vou lá na parte A e vejo qual o valor total devido acumulado até março, que é o que nós vamos contabilizar aqui. 388. Então, lá no razonete eu vou lançar passivo contra despesa no resultado. Lancei o apagar. Aí eu preciso fazer os diferidos. Vou lá no que eu chamei de parte B. Deixa eu sair os amarelinhos daqui. Na parte B do imposto de renda, eu compensei todo aquele prejuízo fiscal. Então, eu tenho que tirar ele do diferido. Olha lá, estou tirando ele do diferido. Se eu creditei no ativo, eu vou debitar lá na despesa. Fiz essa movimentação. Aí eu vou pegar esse bloco de ajustes aqui, ó, que eu estou selecionando,
Se eu somar tudo isso sem a realização do prejuízo que eu já olhei, olha aqui embaixo na soma no Excel, dá 67.163 de aumento. Meu diferido vai aumentar. Então, eu vou aumentar lá 67.163 contra um crédito lá na conta de resultado do diferido. Só Deus sabe que número é esse que eu lancei aqui. I21. Ah, tá bom, já sei. Só Deus não, eu sei também. Aí vou lá no passivo diferido. Se eu somar tudo que eu fiz aqui, vezes 25% nesse ano, vai dar esse 10.250. Ele está negativo porque eles são ajustes de exclusão. Então, eu vou lá no meu diferido passivo e vou lançar 10.250. Se eu creditei aqui, eu debito no resultado. E aí, eu acabei de lançar o imposto de renda. Então, recapitulando, eu lanço aquilo que é corrente, que é o total a pagar, no passivo contra a despesa. São esses dois razonetes aqui de cima do canto direito. Depois, eu vou fazendo os diferidos. Nesse nosso caso aqui, realizei o prejuízo fiscal e fiz mais várias adições temporárias que me deram um efeito de 67 mil. Fiz várias exclusões temporárias que me deram um efeito de 10. E aí eu lancei lá no passivo diferido. A mesma coisa eu vou fazer na CS. Vou pintar de outra cor aqui na CS. Então, ó, eu vou pintar de, sei lá, laranja. 146.737. Vou lançar a pagar contra despesa. Beleza. Aí eu vou lá no diferido, lá na parte B, contribuição social. Compensei primeiro toda aquela base negativa, 40.500. Vou lá no razonete. Vou diminuir o meu diferido. Vejam que eu estou zerando aquele saldo da base negativa que eu tinha. E aí, contrapartida no resultado. Além disso, eu fiz várias adições novas, que somadas, as adições multiplicadas por 9%, olha lá embaixo, 24.179. Então, aí eu vou lá no razonete, 24.179 está aumentando o meu diferido contra resultado. E por último, vou pegar tudo que eu excluí de temporário, o efeito líquido, multiplicado pelos 9%, vai dar esse 3.690. 3.690 de passivo diferido contra resultado. Tem um jeito bom da gente saber se a gente contabilizou tudo certo. É que eu perdi vocês daqui. Aqui. Aí. Tem um jeito bom da gente saber se a gente contabilizou tudo certo. Olha só, vou pegar aqui o saldo do que ficou contabilizado no resultado da contribuição social. Vou pegar o razonete da despesa de contribuição social corrente, mais o razonete da contribuição social diferida. Está dando, no resultado, 166.749. Vamos ver se eu contabilizei tudo certo? Eu vou pegar a base de cálculo da CS, o lucro, mais os ajustes que são permanentes, vou deixar o temporário de fora. Pego o lucro mais os ajustes permanentes e multiplico por 9%. Se eu fiz tudo certinho, os diferidos, o que sobra no resultado tem que ser exatamente a alíquota vezes o que é permanente. A mesma coisa para o IR. Só que o IR eu tenho um desafio adicional, que tem que levar em conta
adicional, lá os 240 mil do adicional, e tem que levar em conta os incentivos fiscais. Mas essa prova dos 9 eu posso fazer. Então, eu pego tudo que é permanente, multiplico pela alíquota e confiro se isso é o que está sobrando no resultado. Porque o que é diferido é o que é temporário, vai estar pendurado lá no ativo e no passivo. Então, é um bom jeito de eu validar se eu fiz os acertos que eu tinha que fazer. Além disso, se eu olhar aqui os razonetes do diferido, ó, meu diferido passivo de contribuição social, que é a minha parte B, tem que ter sobrado 3.690. Eu vou lá embaixo, está sobrando no saldo 3.690? Isso aqui tem que bater com o que está lá no razonete, no passivo. No ativo, tem que estar sobrando na contribuição social 24.179. Vamos lá. Lá no ativo fiscal diferido de contribuição social. Aqui, ó, 24.179. Tá bom? Então, aquilo que está no meu diferido do ativo e do passivo tem que bater com o controle da parte B. O que sobrou no resultado tem que bater com o que é permanente. E o que está aqui a pagar tem que bater com a última linha lá da parte A, o que eu estou dizendo que eu preciso pagar. Depois, como eu vou pagar isso aqui, são outros 500. Deixa eu apagar aqui os amarelinhos. Por que são outros 500? Porque eu posso pagar isso aqui, que eu estou devendo, esse 388, eu vou pagar como? Eu posso pagar com IR-fonte, se eu tiver tido retenção do imposto de renda na fonte. Se eu tiver no final do ano, eu vou usar o que eu já antecipei para descontar desse valor. Se eu tiver imposto a recuperar de anos anteriores que eu paguei a mais, eu vou compensar, mas aí é uma questão de pagamento. Aí na hora de pagar esse cara aqui, eu vou pagar com o que eu tiver. Quase sempre eu vou pagar com dinheiro. Mas eu posso usar, quando chegar no final do ano, as antecipações. Ao longo do ano, aquilo que tem de retenção na fonte sobre os valores que estão sendo tributados, eu posso descontar. Eu posso descontar saldo negativo, que a gente chama, que é o imposto que foi pago a maior em anos anteriores. Enfim, aí é uma questão de pagamento. Ok? Deixa eu apagar aqui de novo. E aí? Máximo respeito pelos contadores que fazem lucro real? Sim, né? Tá no mudo, Gabriel. Né? Pô. Oi? Isso que você simplificou, que é verdade. Eu simplifiquei. Na realidade, para o cara chegar em cada um desses ajustes, às vezes ele tem que ficar recebendo controle de um monte de área, né? Que eu preciso do cara que cuida lá do imobilizado ou do ativo fixo para me mandar os contratos de leasing, para me mandar os controles do não sei o quê. Eu preciso do cara lá do financeiro para eu ter acesso às informações sobre as aplicações financeiras que tem ajuste. E assim sucessivamente. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma colcha de retalhos aí, reunindo as informações de várias áreas para poder produzir o controle que vai me servir de suporte para fazer o ajuste. E pensando que às vezes a gente tem aí uma questão, um desafio, talvez o Samuel até possa dizer da experiência dele aí, mas um desafio que existe às vezes nas empresas é a questão de deadline. Então, você imagina o seguinte, a contabilidade tem que fechar o mês para você ter aquele mês fechado para apurar o seu imposto. Você tem que receber essas informações de todas as áreas que também estão fazendo seus fechamentos para você poder apurar aquela base de cálculo em tempo de gerar a guia para recolher. Então, tem esse desafio também, que assim, todo mundo tem também as suas demandas para conseguir chegar naquela informação final e fazer o seu fechamento. E o último da fila, vamos dizer assim, ou o último acontecimento é o pagamento.
Mas até chegar nesse valor aí, você tem um monte de processos que tem que ir acontecendo, né? É bem isso. É bem isso. Não, é Um apertando o outro, né? Ainda o que eu vejo assim é que às vezes, ao longo do mês, ao longo dos meses, quando é empresa que só fecha balanço definitivamente assim mesmo, em dezembro, só apresenta suas demonstrações contábeis referentes a dezembro, às vezes, ao longo do ano, a pessoa vai meio que levando. Agora, a empresa que tem muito ajuste que depende de controle, ou empresa que tem que apresentar o balanço redondinho trimestral, como acontece muito, ou que você tem que mandar o fechamento para holding, para matriz, para não sei o quê, todo mês, aí não tem escapatória, aí todo mês é um fechamento completo mesmo, e aí vira aquela correria, porque todo mundo tem seus calinhos ali para resolver até chegar nessa informação definitiva, né? O que eu vejo também é assim, o ideal é que as pessoas criem as rotinas de controle e procurem manter esses controles sendo atualizados e não inventando a roda cada mês. Porque na vida real, por mais que a gente pense que não, mas assim, o cara vai lá e faz uma planilha. Aí ele muda de área, ou é mandado embora, ou pede demissão, e o próximo começa tudo de novo. Ou pega a planilha do cara que ele não entendeu e tenta continuar. E isso gera uma série de problemas. Então, a gente tem que ter, assim, muito cuidado, né? Doutora, e esses lançamentos, eles vão para o balanço do jeito que está ou tem um encerramento das contas de ativo e passivo diferido? Não tem. Eles vão aqui do jeito que tá. O que tem é que no balanço as contas de resultado vão ser encerradas. Mas o ativo e o passivo não posso compensar, por exemplo, diferido ativo com passivo. Eles vão do jeito que estão aqui, até a data do fechamento. O que vai ser ajustado é que as contas de resultado no balanço, sim, vão ser encerradas. E quando chegar janeiro, que aí eu tenho que fazer o pagamento do ano de dezembro, tal, aí eu faço a compensação das antecipações, mas é porque daí, de fato, eu estou pagando. Eu tenho que comprovar o pagamento, não por conta do fechamento do balanço em si. Eu poderia usar uma conta corrente do imposto de renda para debitar e creditar o ativo e o passivo? Não. Não, em princípio, não. Por quê? Mas aí não tem nada a ver com imposto de renda, tem a ver com a legislação contábil que diz o seguinte: os ativos e passivos não podem ser compensados, exceto se os ativos e passivos forem compensáveis na vida real. Então, assim, da mesma maneira que eu não posso falar assim, eu devo para o Gabriel me deve. Então, na hora de colocar o balanço, eu posso fazer um encontro de contas? Não. Exceto se eu e ele negociarmos e falarmos, não, realmente, então vamos fazer o seguinte, você não me paga, eu não te pago. Aí tudo bem, aí eu posso compensar. Não é o caso do imposto de renda. Então, o ativo que eu tenho, o diferido, por exemplo, que eu tenho, ativo, não se compensa com o passivo. Cada um deles tem uma vida paralela que depende de acontecimentos diferentes para se realizar, não compensa. Posso compensar a antecipação, o IR-fonte, o imposto que eu paguei a maior? Se de fato você estiver fazendo o PERDCOMP, se de fato você estiver fazendo a compensação. Então, se você estiver abatendo aquele valor do valor da guia que você vai pagar, aí sim. Agora, não é porque os dois são imposto de renda ou os dois são contribuição social que eu vou apresentar pelo líquido. Não posso. Tá? Facilitaria, né? Facilitaria ou não, sei lá, mas dá uma informação mais, daria talvez uma informação mais limpa, mas não. Porque não são coisas teoricamente compensadas na prática, né? Então é só se realmente houvesse a compensação. Entendeu. Beleza? Uma dúvida, sabe dizer se na SF, quando a gente faz o lançamento das apurações no mês a mês, ela já faz como faz a nossa declaração de imposto de renda pessoa física, que te dá a melhor opção? Falar, aqui você vai pelo
Não sei, eu acho que não faz, mas eu não faço ECF faz muito tempo, eu mesma, assim. Eu acho que ela não fala, não. Até porque, vamos pensar assim, nesse caso, você pode escolher a opção mais cara, né? Porque como ele não é definitivo ainda, diferente da pessoa física, que assim, claro que você também pode optar pela mais cara, mas teoricamente aquela é o final, né? Então é um fechamento. Esse aqui, que é esse pagamento intermediário, como muita gente opta voluntariamente por uma alternativa que não é pelo efeito caixa, eu acredito que não, tá? Mas a ECF só vai entregar depois que já aconteceu, então tanto faz. Sim. Você já vai ter pago. Eu só queria poder validar se a minha antecipação se foi boa ou não foi. Foi boa, eu acho que ele não faz. Isso, era mais nesse sentido. Até porque também tem isso, nem tinha pensado nesse aspecto, mas sim, quando você for fazer a ECF, você já pagou, né? Já aconteceu. Então, eu só queria validar se o que eu fiz estava bem feito ou não estava, para não correr o risco de tomar uma multa porque eu não recolhi direito à antecipação, sabe? Entendi. Agora, pensa assim, que a antecipação, como você pode pagar a menor, sem problema nenhum, desde que o cálculo esteja correto, né? Mas aí, se você calculou errado, talvez na ECF você vai calcular errado também, você vai informar errado, não sei, né? Porque tem coisas que você tem que informar manualmente, né? Tem coisa que vem direto pela escrituração contábil, tem coisa que não, que você vai ter que informar os ajustes. Não, tá bom. Beleza? Tá bom. Então, gente, terminamos por aqui nossa longa caminhada aí. Acho que deu para ter uma boa ideia da dificuldade, dos ajustes, da complexidade, né? Não é minha pretensão aqui que ninguém saia sabendo todas as coisas, mas principalmente sabendo onde está pisando, assim, onde é que é o norte de cada uma das coisas, quais são os principais ajustes, e assim, eu tenho sempre a expectativa de que isso desperte a curiosidade e assim a consciência sobre a necessidade de ficar bom de contabilidade para ser bom de imposto de renda. Então, não tem como você querer fazer lucro real bem se você não sabe contabilidade, né? Eu acho que está muito claro isso aqui, porque diferentemente do presumido ou do simples, que você vai lá, faz o cálculo do imposto, vem aqui e só contabiliza o imposto, e aí você não precisa, de fato, manjar muito de contabilidade. Quando você fala de lucro real, a sua base de cálculo, ela começa da contabilidade e muitos dos seus ajustes vão ter que ser investigados e assim, futucados da contabilidade. Então, se você não sabe onde os ajustes são contabilizados, se você não sabe como as operações se realizam dentro da contabilidade, é muito difícil que você consiga fazer uma boa base de cálculo pelo lucro real. Porque daí você vai ficar na mão de alguém que, de repente, não sabe da demanda fiscal. Isso acontece na prática, né? Quer dizer, a pessoa da área fiscal pede os controles para alguém que não sabe por que a área fiscal precisa e aí, eventualmente, não te manda o que você está pedindo, né? Fica uma coisa toda atravessada. Então, a minha meta aqui é que todo mundo pense que, putz, para ficar bom de imposto de renda, tem que ficar bom primeiro de contabilidade e juntar isso com a legislação do imposto de renda. Você consegue mandar essa planilha separada nos arquivos, fora do vídeo? Sim, claro, eu vou colocar no grupo do WhatsApp aí logo, mas eu coloco lá no Drive tanto o vídeo quanto o Excel, porque aí no Excel tem as fórmulas, tudo fica mais fácil, às vezes, da pessoa que quiser estudar depois, olhar o passo a passo, né? E aí, gente, permaneço à disposição de vocês, não só com relação ao curso aqui, como as outras coisas, e mesmo com relação ao curso, quem for assistir a aula depois, quem for mexer com uma planilha ou com qualquer outra dúvida depois, vocês têm meu WhatsApp aí, pode me chamar a qualquer momento, ajudo no que eu puder, tá? A última aula, a senhora falou? Eu acredito que sim, não sei se foi o Gabriel ou o Samuel que perguntou também, eu vou conferir, você procurou lá?
Eu procurei, não achei. Eu vou anotar aqui, porque daí eu já acho ela também. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a CSLL. Vamos lá. Você que trabalha com isso deve estar mais ciente. Para as instituições financeiras é 15%, né? É outra alíquota. Não sei se está 15% em 2023, mas consigo Mas aí tem para banco também tem 20%, né? Na verdade, assim, as instituições financeiras sempre têm uma regra à parte, já há muitos anos tem uma alíquota diferenciada, até porque a própria base de cálculo delas tem uma série de peculiaridades. Então, o que costuma acontecer é banco tem uma alíquota, daí seguradora, previdência, outras instituições financeiras podem ter outra, e o que é bem frequente é que você vai tendo variações disso ao longo dos anos. Então, você tem mudanças disso ao longo dos anos. Para 2021 é uma regra, para 2020 é outra. O governo vai alterando, governo não, né? O legislador vai alterando aí as alíquotas ao longo da vida. Mas eu confirmo para você o que é e te falo. Não, eu queria saber por causa da... Ficou no mudo de novo, Gabriel. Acho que você apertou aí sem querer. Não, é porque eu queria saber por causa da prova de legislação tributária, né? O que é? Porque... Então, aí, você acha que cairia a regra de instituição financeira? Está no edital, não está específico, né? Está no mudo. Aí. Não, tá CSLL, base de cálculo, alíquotas, então... Tá, só talvez uma coisa assim... Pode cair, mais genérica. Tá bom. Eu olho e te falo. Eu até tenho aqui, eu acho que salvo. Já eu vi que tinha uma regra que estava valendo até o final de 31 de dezembro de 2022. Mas agora isso mesmo. Muda toda hora. Mas isso eu sempre dou no treinamento que a gente faz para a empresa, então a gente atualiza sempre. Isso daí eu vou dar uma olhada, eu te mando. Tá, beleza. Tá bom? Gente, obrigada, então. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. valeu.